Por que o estado de Santa Catarina é mais rico que o Uruguai, Paraguai e Bolívia? Santa Catarina é um estado brasileiro da região sul, que fica entre Paraná e Rio Grande do Sul. Em 2023, seu PIB teve um crescimento de mais de 3%, crescendo mais que todo o Brasil. Se a sua economia fosse calculada em dólares, seria de quase 100 bilhões, ultrapassando o PIB de países como Uruguai, Bolívia e Paraguai. Mas por que esse estado está ficando tão rico? Para se ter essa resposta, temos que voltar aos anos de 1889, na instauração da República. Quando o Brasil se tornou república e Santa Catarina se oficializou Estado brasileiro, a economia desse lugar era voltada para o modelo de sobrevivência. As pessoas plantavam e produziam produtos apenas para seu consumo, e isso se deu até o início do século XX. Com a chegada de imigrantes alemães e italianos, são fundadas as primeiras fábricas da região. Eram indústrias têxtil e de confecções. Já a diversificação da indústria e a expansão para todas as regiões do estado intensificaram-se somente em meados do século XX. Esse estado do sul aproveitou o chamado Milagre Brasileiro, época de ouro da industrialização brasileira, e ultrapassou alguns vizinhos sul-americanos. A agroindústria se estabeleceu no oeste, baseada no sistema de parcerias com produtores rurais. A indústria de base florestal, que já era forte no Planalto Norte e Planalto Central, ficou mais moderna. A mineração de carvão no sul do estado ganhou impulso com a Segunda Guerra Mundial. A indústria têxtil e de confecções fez do Vale do Itajaí um dos maiores polos nacionais do setor. E o complexo eletrometal-mecânico tornou-se robusto nas regiões nordeste e norte do estado. Em 1950, no contexto de efervescência industrial, nasceu a Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Seu objetivo é promover o ambiente favorável aos negócios, age em favor da qualidade de vida e educação do trabalhador e estimula a inovação. A partir de então, o trabalho da federação foi central para a formatação do moderno Parque Industrial Catarinense. Nos anos seguintes à fundação da Fiesc, foram implantados os departamentos regionais do SESI e do SENAI, que deram suporte ao desenvolvimento da indústria. O setor empregava cerca de 10% da população economicamente ativa do estado, em grande parte oriunda do meio rural. E havia limitações educacionais e de saúde que não ajudavam a modernização das empresas. O SENAI catarinense foi pioneiro no Brasil na aplicação de um método de treinamento rápido dentro da fábrica, uma metodologia que fora desenvolvida nos Estados Unidos. A partir de 1958, a Fiesc realizou um trabalho até então inédito, o Seminário Socioeconômico. O objetivo era fazer um levantamento completo do Estado, in loco, com a presença de lideranças dos setores público e privado de todas as regiões. Abriu-se assim um amplo debate sobre questões sociais, de infraestrutura e de planejamento. E isso deixou Santa Catarina muito à frente dos demais estados brasileiros, na questão de emprego, moradia e qualidade de vida. Em 1960, Celso Ramos, presidente da Fiesc, se tornou governador do estado e criou um plano de metas para o governo. O plano de metas do governo foi integralmente alicerçado no Seminário Socioeconômico e foi aprovado pela Assembleia Legislativa e se tornou o primeiro orçamento plurianual do Brasil. Sua aplicação transformou o estado. Teve ano em que os investimentos em infraestrutura chegaram a consumir 55% da receita estadual. Houve intensa abertura de estradas e construção de escolas. A insuficiência energética que havia no estado foi contornada com a criação da Celesc. A disponibilidade de energia per capita elevou-se em 2,5 vezes no período. Com melhora na infraestrutura, logística e melhora dos padrões educacionais e crédito, a indústria catarinense decolou de vez, entrando em uma nova fase. Nos anos 1960, o setor cresceu a uma média anual de 8%, com alguns segmentos se destacando ainda mais. O governador Ramos criou o Banco do Estado, a Universidade Estadual e o Fundo de Desenvolvimento de Santa Catarina, que financiou a expansão da indústria. Baseado na iniciativa de empreendedores locais e no ambiente favorável aos negócios, Santa Catarina diferenciou-se do modelo de industrialização nacional, que se desenvolveu graças a aportes em setores como siderurgia, indústria automotiva e petroquímica. O estado saiu de uma condição predominantemente agrícola até 1950, para se tornar industrializado.
A partir dos anos 1980, entretanto, começou uma trajetória declinante, dando início ao processo que mais tarde seria chamado de desindustrialização brasileira. Década perdida nos anos 1980, abertura comercial indiscriminada nos anos 1990, crise econômica mundial nos anos 2000 e a pior recessão da história brasileira no triênio 2015-2018 debilitaram o setor industrial brasileiro. A participação da indústria brasileira no PIB caiu 11%. Em Santa Catarina, entretanto, a indústria de transformação seguiu forte, em grande parte graças ao espírito empreendedor e à capacidade de superar desafios presentes, desde a experiência de seus pioneiros. Hoje em dia, a parcela na geração de riquezas totais segue na casa dos 30%, o que coloca Santa Catarina na condição de estado mais industrializado do Brasil. Somente o Amazonas registra maior participação setorial no PIB, mas o índice é distorcido pela Zona Franca de Manaus. E por isso, Santa Catarina continua se tornando um estado cada vez mais rico. Por essa diversificação industrial, o PIB de Santa Catarina chegou a 455 bilhões de reais, que dá mais de 91 bilhões de dólares, ficando muito à frente de alguns países vizinhos. E você, conhece o estado de Santa Catarina?